Olá, tudo bem? Um versículo difícil de entender que pode libertar um religioso. É isso mesmo. Um versículo difícil de entender que pode libertar um religioso. Você vai lendo um capítulo, um livro, aí você se depara com esse versículo, passa desapercebido, e um versículo tão importante, um versículo que contém tantas coisas ocultas, fica de lado. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7, versículo 13, ou capítulo 13, versículo 7 ao 12. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. 9. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. A graça aqui é porque naquele tempo estavam debaixo do favor imerecido, estavam debaixo da graça de Deus. Porém, quando veio o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, durante aqueles 21 capítulos ali do livro do Apocalipse, tem 22, mas o 22 ele é um capítulo muito tendencioso. Então coloque-se aí, vai os 22 capítulos, acabou a graça e foi estabelecido o evangelho eterno. Não é isso que eu quero falar. Aqui nesse versículo está o pulo do gato. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. O escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, estava falando aos hebreus: temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Depois eu vou falar sobre ele. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, veja que o templo aqui nessa época estava de pé. Como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. E provavelmente, conforme o versículo 7, Paulo e Pedro já tinham morrido. 12. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Agora eu quero te chamar para o versículo 10. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Então, conforme esse versículo 10, o escritor estava falando que aqueles que ofereciam sacrifícios no templo, aqueles que dizimavam, que nunca foi dinheiro, aqueles que frequentavam o templo em Jerusalém, aqueles que participavam do voto, dos votos, ou seja, somente o povo hebreu que podia entrar no templo, somente os judeus que podiam entrar no templo. Então aqui essa passagem é claramente não destinada ao povo gentil. Não foi destinado esse versículo aos não judeus, aos gentios, aos estrangeiros. Então aqui ele estava falando que aqueles que ofereciam sacrifício, ou seja, os judeus, os fariseus, os seguidores de Moisés, que frequentavam o templo, eles não tinham o direito de participar do tabernáculo, que os espirituais, que aqueles que tinham se convertido a Cristo, tinham esse direito de participar do altar, do tabernáculo espiritual de Cristo. Mas você lendo ele, sem buscar outras leituras, ele é difícil. E quando você entende esse versículo, você vê, então, que os religiosos que estão por aí dentro dessas cavernas chamadas igrejas, praticando um dízimo mentiroso, que nunca foi de dinheiro, ofertando. Neemias 10 fala que era, conforme a lei de Moisés, foi dada a Moisés, as ofertas serviam para a manutenção do templo e para as festividades e para os levitas. Não existe mais templo, porque o templo foi derrubado. Batismo nas águas, a lei da purificação. Tanto Paulo quanto o escritor de Hebreus falou
que aquelas purificações não serviu para nada. Porque a verdadeira purificação para o judeu serviu o sangue que verteu da cruz. Então, quer dizer, os que participavam, os que faziam as mandingas dentro do templo que estava de pé, não tinham direito de participar do altar espiritual de Cristo. Assim são os religiosos. Os religiosos que estão dentro dessas cavernas, chamadas igrejas, eles não têm o direito de desfrutar do evangelho eterno. Inclusive os nossos irmãos que estão na graça, que estão se reunindo como igreja, também não têm esse direito, porque não tiveram esse entendimento. Avançaram um pouquinho no conhecimento, saíram de Moisés, estão se reunindo como igreja, mas se reunir como igreja foi para os dias de Paulo, foi para pregar o evangelho, para anunciar as boas notícias do reino de Deus que estava próximo. Então eu vou ler de novo, e aí eu vou ler aqui no texto da Bíblia Viva. Por isso que o texto da Bíblia Viva 2002 você não acha mais. Nem pela internet, nem por pombo correio, você não acha mais. Sumiu! Então no texto da Nova Almeida Atualizada, assim disse Apolo: temos um altar, ou seja, um altar espiritual, do qual os que ministram no tabernáculo, no templo físico, não têm o direito de comer. Olha como que esse versículo ele é profundo. Mas quem deu esse entendimento para mim? O Deus Espírito que está em mim, que eu estou confessando ele. Porque eu já li esse Hebreus 13 aqui bem umas 1.600 vezes. Mas o que me chamou a atenção ontem foi esse versículo. Olha aqui na Bíblia Viva para você ver como que é o entendimento. Deixa eu ler do versículo 7. Não, deixa eu ver o versículo 10. Olha aqui. De Hebreus 13. Olha aqui. Nós temos um altar. Nós quem? O escritor da epístola da carta aos Hebreus era o povo judeu, ele estava falando que ele e os que tinham se convertido a Cristo, nós temos um altar, a cruz em que Cristo foi sacrificado, onde aqueles que continuam a procurar a salvação por meio da obediência às leis judaicas nunca podem ser socorridos. Então, conforme esse versículo 10, no texto da Bíblia Viva 2002, todo religioso, ele não tem como ser socorrido por Cristo. Não tem como ser socorrido pelo Evangelho Eterno. Porque ele está o quê? Ele está praticando obras de Moisés, ele está praticando obras do legalismo mosaico, ele está praticando obras mortas. Então olha que entendimento maravilhoso. Nós temos um altar, a cruz em que Cristo foi sacrificado. Veja, nosso caso não é nem a cruz. Nós que nascemos depois do ano 70, não é 1970, é o ano 70, na primeira era cristã. Ou seja, já vão lá quase 2.000 anos. Todos que nasceram depois do juízo do ano 70 estão nessa situação aqui, ó. Aqueles que vivem por fé, aqueles que não são religiosos, aqueles que não vivem dentro dessas sinagogas, as pessoas estão livres, estão, quando eles conhecem, quando eles têm um entendimento do Evangelho Eterno, Cristo está nos socorrendo. Porque o reino de Cristo está em nós. O reino dele já foi estabelecido. Então nós desfrutamos desse reino. Já os religiosos não podem participar desse conhecimento. Não podem participar dessa situação. Por isso que religioso é perturbado. Religioso vê anjo, religioso vê vulto, religioso ouve vozes, religioso vê demônio em tudo. Porque eles são carnais. Porque eles estão nas trevas. Nós temos um altar, cruz em que Cristo foi sacrificado. Nós do Evangelho Eterno que estamos conhecendo, nós temos o Evangelho Eterno, que é o Evangelho, que é o reino de Cristo estabelecido. Assim está em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 17. Assim está em Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Então, se nós estamos vivendo essa fé, confessando essa fé, a gente só troca. Nós temos um altar, o Evangelho Eterno, onde aqueles que continuam, ou seja, os religiosos, que continuam dentro dessas masmorras, chamadas igrejas, dentro desses currais,
continuam a procurar salvação por meio das leis judaicas, dos dízimos, dos batismos, buscar Deus em templo, apresentar criança, jejum, orações, unção na cabeça, e balalá, e balalá, e balalá. Estão procurando ser socorridos, mas não conseguem, porque Deus já fez tudo. Tudo já foi estabelecido, tudo já foi consumado. Então esses religiosos que estão dentro dessas chamadas igrejas, aqui ó, onde aqueles que continuam a procurar a salvação por meio da obediência às leis judaicas nunca podem ser socorridos. Então, infelizmente, os religiosos que seguem essas denominações, Assembleia Universal, Quadrangular, Deus é Amor, Brasil para Cristo, sapato de fogo, sapato de água, essas porcaria tudo, todos. Eles não podem ser socorridos pelo Evangelho Eterno. Mesmo o reino de Cristo tendo sido já estabelecido, mas infelizmente eles não participam dessas bênçãos. Deixa eu colocar aqui Apocalipse 11, versículo 15 ao 17. Às vezes você nunca leu isso, então você leia aqui comigo e veja que o reino de Cristo já foi estabelecido. Olha aqui. O sétimo anjo tocou. Olha aqui. O verbo foi nos dias de João, lá na ilha de Pátimo. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. 17. Dizendo: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. E para finalizar, capítulo 21, versículo 3. Isso é o que todo mundo tem que viver. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, tabernáculo espiritual, não terreno. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Pronto. É isso aqui que é o Evangelho Eterno. Então, um versículo difícil de entender que pode libertar um religioso. Hebreus capítulo 13, versículo 10. Então você procure entendimento neste versículo, se aprofunde nesse versículo e você vai ver que os que ministravam ainda no templo lá em Jerusalém, os que procuravam seguir o legalismo, as leis, os mandamentos, os preceitos de Moisés, não podiam ser salvos, não podiam ser socorridos, não podiam ser admoestados. Tinha como, porque estavam nas leis de Moisés. Assim acontece exatamente dentro dessas chamadas igrejas. Estão vivendo Moisés, não conhecem nada do Evangelho Eterno, tá bom? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho se você quiser ajudar o nosso trabalho. Tem aí, se você gostou, aperta aí, coloca aí um valorzinho aí, contribua para o nosso trabalho, porque afinal de contas o aplicativo não está mais divulgando os nossos vídeos. No máximo chega aí a 1.200, 1.300, 1.500. Isso daí não pode ajudar a pagar nenhuma conta de lavar um besouro, tá bom? Então até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.